Bom, hoje, no último capítulo da série, que pena, tinha tanto para falar sobre segurança pública, que pena, vamos ter que parar. Mas nós vamos falar hoje sobre um triste acontecimento que a maioria das pessoas está sujeita, se não todas, e pode vir a ser uma vítima um dia. Vítima de quê? Está pensando que é de assalto? Não, do trânsito. E esse problema existe para todos, principalmente os que habitam grandes cidades como a nossa. E para falar sobre o assunto, eu convidei o especialista em legislação de trânsito, capitão da Polícia Militar de São Paulo, Sérgio Marques. Obrigado por ter vindo, capitão. Obrigado, Rony. Muito obrigado. E olha, também como eu, foi da Força Aérea, tá vendo? Tudo é perfeito. Hoje em dia, quando a gente vai falar de segurança pública, as pessoas só pensam em assalto, em roubo, enfim, sequestro, mas tem coisas tão importantes. Esse assunto hoje que está sendo levado em consideração, do pedestrianismo, né? Os pedestres mesmo, e essa conscientização do trânsito, eu acho que é uma questão bastante evidente, porque, na sua opinião, por que somente agora? Porque essa lei é antiga, diz que é de 1998, né? Exato, o código é de 97, entrou em vigência em 98. Porque isso é um problema cultural nosso, tem que mudar o comportamento, isso demanda tempo. Por que só agora que nós partimos para essa conscientização? Rony, até interessante transmitir dados estatísticos interessantes sobre trânsito, provando que trânsito mata mais do que homicídio doloso. O quê? Exatamente. Os homicídios culposos em decorrência de acidentes de trânsito matam mais do que homicídio doloso no estado de São Paulo. Vamos explicar primeiro o que é homicídio doloso e o que é homicídio culposo. Exato. O homicídio doloso é aquele em que o agente tem a intenção de praticar o ato, né? Já o homicídio culposo não há a intenção de praticar o ato. Exemplo, acidente de trânsito. Nenhum acidente de trânsito, teoricamente, é premeditado, porque senão não seria acidente de trânsito. Então, alguns dados interessantes. No ano de 2009, nós tivemos, no planeta Terra, 178 países, feita essa avaliação pela Organização das Nações Unidas, 1.300.000 pessoas mortas em decorrências de acidentes de trânsito. Além do mais, 50 milhões de pessoas foram traumatizadas, lesionadas em decorrência de acidentes de trânsito. O Brasil, ele se encontra na 5ª posição, uma posição incômoda para o Brasil, de mortes no acidentes de trânsito. Nós temos uma média de 40 mil mortes em decorrência de acidentes de trânsito. Em primeiro lugar, nós temos a Índia, China, Estados Unidos, Rússia e Brasil. Coincidentemente, os países em desenvolvimento. Não é à toa, a estatística, inclusive, fala sobre essa situação. As mortes ocorrem principalmente nos países cuja renda é baixa ou a renda é média. Exemplo, BRICS, Brasil, né, Rússia, Índia e China. Exatamente. E o que acontece? O Brasil hoje, só para ter uma ideia, em 99, no estado de São Paulo, nós tínhamos 35 mortes por 100 mil habitantes, homicídio doloso, aquele que há intenção. Com um trabalho intenso realizado pelas polícias aqui no estado de São Paulo, hoje nós estamos com a média menor de 10. O que significa isso? Para a Organização das Nações Unidas, o número 10 por 100 mil habitantes é endêmico, é doença social o número de mortes. No estado de São Paulo, nós conseguimos reduzir de 99 até 2009, de 35 mortes, nós conseguimos reduzir para 9 mortes,73. No trânsito, a situação ainda continua grave. Por quê? No trânsito, a média nacional são 19 mortes por 100 mil habitantes no Brasil. Estado de São Paulo, em torno de 18 mortes no estado de São Paulo. Capital, São Paulo, 14 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação endêmica, doença social voltada à área de trânsito. A nossa produção fez uma matéria, inclusive, sobre essa nossa conversa e eu gostaria de lhe convidar para assistir. Roda. O Código de Trânsito Brasileiro prevê punições para os motoristas que não dão preferência de passagem a pedestres. Porém, o que se vê na prática é a desobediência por grande parte dos motoristas. Só em São Paulo, de acordo com a Companhia de Engenharia de Trânsito, em 2010 ocorreram 7.007 atropelamentos, causando a morte de 630 pedestres na capital. Esse número corresponde a 46% das 1.537 mortes de acidentes de trânsito.
Diante desses assustadores números, a CT iniciou no mês de maio campanhas educativas dentro do Programa de Proteção ao Pedestre. Nas 2 primeiras etapas do programa, foi feita a conscientização de motoristas e pedestres. E desde o dia 8 deste mês, a fiscalização foi intensificada e os motoristas sujeitos a multas. Assim, o motorista que parar sobre a faixa ou colocar o pedestre em situação de risco em São Paulo será multado em até R$ 191,53. Por ironia do destino, tão logo as multas começaram a valer, a professora Maria Angélica Miguela Cariara Soller, de 74 anos, foi atropelada e morta no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo, na noite do dia 13. De acordo com as imagens, ela atravessava na faixa de pedestre quando foi atingida pelo carro, que estava em alta velocidade. A professora foi socorrida à Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Campanhas de respeito à faixa de pedestre já são feitas em várias cidades do país. Uma das pioneiras é Brasília, que comemorou em maio 14 anos de respeito à faixa. Barbaridade. Eu sei que o motorista brasileiro tem essa coisa da agressividade, mas é preciso que também o pedestre tenha também essa consciência de que muita gente, essa pobre senhora, atravessou na faixa de pedestre, um imprudente conseguiu fazer esse atropelamento e, sei lá, foi a óbito e tudo. Agora, eu vejo muito pedestre atravessando fora da faixa, o sinal fechado para ele atravessa também. E nesse caso, como é que a gente vai proceder? Porque eu sou, como você, pedestre e motorista. Exato. Uma recente pesquisa do Ministério das Cidades constatou a seguinte situação também problemática. De cada 4 brasileiros, 3 brasileiros, ou seja, que são condutores ou pedestres, ciclistas, acham que são a solução do problema e não o problema. Então, o trânsito, o grande foco do trânsito está em quem? No condutor e nas pessoas envolvidas. Mais de 90% dos acidentes de trânsito envolvem falhas humanas. Né? O exemplo, claro, sim, falha humana, não há dúvida. E existem alguns grupos que são grupos de risco no trânsito, a saber, motociclistas, até por condições lógicas da motocicleta, ela ganha em agilidade, mas perde em segurança. Idosos, infelizmente, essa senhora, uma senhora de 74 anos, veio a entrar em óbito por essa situação, e crianças, principalmente naqueles meses de férias escolares, em que os pais acabam relaxando na segurança natural e existe um aumento dos acidentes de trânsito e mortes relacionadas a crianças. E eu acabei de dizer que os motoristas estão cada vez mais com a direção muito ofensiva. Exato. Agora, qual é a maior dificuldade para a gente diminuir esse acidente, essas mortes no trânsito? É investimento em educação. Isso é fundamental. Fundamental. Educação, e inclusive nós incluímos nessa situação os psicólogos também, uma atividade extremamente importante, porque o psicólogo, no trabalho que ele efetua, ele pode identificar sequelas naquele futuro condutor e até impedir que ele naturalmente se habilite. Né? Então, mas o grande fator, de fato, é a educação. Só que a educação não se muda em um ano. Sem dúvida. 2 anos. Isso há uma necessidade de um tempo para que nós possamos trabalhar com isso. Por isso que eu até falo, né, que no trânsito existem 3 grandes vértices. Primeiro, a engenharia de tráfego, que cuida da sinalização, iluminação, a fiscalização de trânsito, que é a parte menos simpática desse sistema, é lógico, porque reflete no organismo humano, claro, né, que é o bolso, e principalmente a educação, que é uma ação proativa educativa. Falando da CET, não querendo interromper, eu tenho visto agora, todos nós temos visto que vem diminuindo os limites de velocidade, né, nas principais artérias da cidade. Então, eu acho até que vão padronizar, parece, né, nas grandes vias para 60 km por hora, para as marginais. E isso trouxe, de alguma maneira, a diminuição de acidentes ou não? Sem dúvida. É uma tendência mundial, redução de velocidades em vias de trânsito rápido. Tá. Nós sabemos que um dos grandes fatores dos acidentes de trânsito, um deles, velocidade. Aliado ao quê? A não utilização do capacete de segurança, também é um fator. No caso dos motociclistas. Exatamente, no caso de motociclistas e passageiros de motocicletas. Tá. Nós temos também a embriaguez ao volante, também é um fator. Maluquice. É uma bomba. Na verdade, nunca se misture
nunca deve ser misturado álcool e direção. Eu falo isso todo santo dia de Deus, eu falo isso aqui. Exato. O que mais? Nós temos uma outra situação crítica também, utilização do cinto de segurança. É interessante, porque 88% dos brasileiros utilizam o cinto na parte da frente, como condutor ou passageiro. Porém, apenas 11% dos passageiros traseiros utilizam o cinto de segurança. E um outro fator também primordial é a utilização de dispositivo apropriado para crianças, que nós acabamos conhecendo como cadeirinhas. É um importante fator também de utilização. Olha, as principais reclamações dos motoristas são os ônibus e as motocicletas, né? Isso é uma maluquice, né? Mas muitas vezes o próprio motorista do carro ele não percebe que não está trafegando de maneira correta. Embora essa coisa dos motociclistas, nós sabemos que é motoqueiro, né? Motociclistas não fazem isso. E como é que a gente pode fazer para diminuir essa disputa, de veículos? Que essa disputa cai naquela estatística de cada 4 brasileiros, 3 acham que são soluções e não um problema. É uma questão de conscientização do indivíduo para que... princípio básico de direção defensiva. Dirigir, sendo que... evitando o cometimento de acidentes. É simples, básico. Cinto de segurança. Passageiros com cinto de segurança. Motociclistas com capacete. Evitar altas velocidades. A utilização do celular é um grande também problema hoje. Olha, eu li uma história, não sei se é verdade, eu quero aproveitar isso, eu li uma história no jornal, que se a pessoa estiver em total estado de embriaguez dirigindo... Exato. É verdade isso? É verdade. Mas se tiver com o celular... Ele vai dirigir melhor bêbado do que falando no celular. Tira totalmente a atenção. Gente! Inclusive do pedestre. Porque às vezes as pessoas estão conversando, vão atravessar a via num local não apropriado e muitas vezes elas estão tão atreladas ao assunto que estão falando no telefone que acabam não percebendo a movimentação das vias e acabam sendo atropeladas. Bom, nós estamos falando que falar no celular é muito mais perigoso do que dirigir bêbado. O que também é um absurdo, mas as pessoas... pensam que dirigir bêbado é melhor do que falar no telefone. Vamos falar da lei seca, então, porque isso aí, essa história da lei seca permite, eu não sei, parece que é 0,2 miligramas de... Existem 2 valores, um valor no sangue e um valor expelido dos pulmões. Tá. Né? Então, basicamente, a lei seca ela não é tão seca assim, porque ela tem um desvio padrão. A gente brinca dizendo que ela tem uma névoa. Né? O aparelho, vamos falar do aparelho, do etilômetro, também conhecido como bafômetro, né? Que não é bafômetro, porque o bafômetro ele mede o bafo, né? É o etilômetro, efetivamente. Mas existem 3 degraus para a medição do aparelho. De 0,0 até 0,13 miligramas, ele tem até álcool no organismo, ou seja, se tiver 0,01 até 0,13, mas entra no princípio da insignificância, não é nada. Ele tem álcool no organismo, mas não é nada, apesar da lei seca. Então, ela tem um desvio padrão. E qual é esse desvio padrão? Algumas pessoas, alguns repórteres até falam, 2 copos de cerveja. Olha, homens e mulheres são diferentes. Então, cada pessoa tem uma quantidade X de álcool que ela consegue absorver mais rápido. Por exemplo, as mulheres, elas são mais sujeitas ao álcool do que o homem. Por quê? A mulher, ela tem, regra geral, menos sangue do que o homem. Logo, a concentração desse álcool é maior. Entendo. Então, ela tem uma probabilidade de se embriagar muito mais rápido do que o homem. E detalhe, a mulher gosta de bebida docinha. Que é pior ainda. Que é pior ainda porque a concentração de álcool é muito maior do que uma cerveja, coisa do gênero. Né? Então, a orientação é álcool e direção não se misturam. Então, esse primeiro degrau, desvio padrão, não é nada. De 0,14 até 0,33 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões no aparelho, de 0,14 a 0,33, ele comete a infração de trânsito da embriaguez, infração de trânsito, o artigo 165 do Código, a infração R$ 957, bem como a suspensão do direito de dirigir. Lógico, vai ser dada a ele ampla defesa, contraditório, direitos constitucionais inerentes, por 1 ano, suspensão por 1 ano. E no valor maior, 0,34 ou mais, ele comete, além da infração de trânsito, ele comete também o crime do artigo 306 do Código Penal, que é? Cuja pena é de 6 meses a 3 anos, embriaguez crime. Tá.
Só que qual é o grande problema? O legislador, na confecção da chamada lei seca, que foi apenas uma alteração no Código de Trânsito brasileiro, ele acabou, entre aspas, favorecendo a parte criminal. Na parte administrativa... Mas não houve um endurecimento dessa história? Houve. Na parte administrativa, a lei é um espetáculo excelente, com os resultados. Só para você ter uma ideia, Rony, no estado de São Paulo, entre 2009 até junho desse ano, nós já submetemos ao teste do etilômetro 1.500.000 pessoas no estado. Só na cidade de São Paulo, em torno de 400.000 pessoas já foram submetidas ao teste do etilômetro, né? Mas qual o grande problema da lei seca? Na lei seca, no crime em relação à lei seca, no artigo 306, a lei acabou colocando um valor. Logo, se a pessoa se recusar a realizar o exame, e o Brasil é signatário de um tratado internacional, Pacto de São José da Costa Rica, que um dos princípios basilares desse tratado é, entre aspas, não produzir prova contra si mesmo. Então, ele não é obrigado a efetivamente assoprar, né? Logo, se ele não é obrigado a assoprar, os tribunais de justiça estão entendendo o seguinte: como ele não assoprou, não tem valor. Se não tem valor, como o crime traz valor, o processo será arquivado. É que precisa de prova, né? Exato. Então, a parte administrativa é pior do que a parte penal. E o detalhe, a pessoa que se recusa, ela tem o direito de se recusar, mas o Estado não pode ficar com as mãos atadas. Então, o policial, observando o condutor, olhos avermelhados, odor característico, andar cambaleante, enfim, ele poderá confeccionar a infração de trânsito, mesmo com a recusa do condutor. Perfeito. Olha, muita gente combina o encontro pela internet, né? Exato. E segundo o CPTran, que é o Comando de Policiamento de Trânsito, vão existir agora treinamentos, não sei se é verdade, estão dizendo isso aqui, que é para os policiais monitorarem as mídias sociais. Isso procede mesmo? Né? Como é que vai funcionar isso? Infelizmente, tem um lado muito bom das mídias sociais, inclusive a Polícia Militar tem muitas mídias sociais. Sim. Nós temos a mídia social em relação à Polícia Militar, a do Coronel Camilo, nosso comandante. Nós temos agora, há um mês, nós temos a PM nas Marginais. Também nós temos mais de 4.200 seguidores no Twitter. Essa nova marginal trouxe mais problema ou o saldo é positivo? O saldo é ótimo, tá. Ótimo. Por quê? Só para você ter uma ideia, Rony, nas Marginais circulam 1.050.000 veículos por dia, ou seja, são 700.000 veículos na Marginal Tietê, 350.000 veículos na Marginal Pinheiros, 1.050.000. No estado, na cidade, por dia circulam 3.800.000 veículos. Quer dizer, em 43 quilômetros, nós temos 1 milhão de veículos, em média, que circulam das 6 da manhã às 22. Por isso que foi reforçado o policiamento, com a criação de uma companhia especializada nas marginais. Sérgio, muito obrigado. É claro que a gente ia ficar conversando mais aqui. Eu quero só passar mais uma vez o serviço deste brilhante militar que está conosco aqui, que é especialista em legislação de trânsito e também é capitão da Polícia Militar de São Paulo, Sérgio Marques, que, como eu, também fez a Escola Preparatória de Cadetes do Ar e a Academia da Força Aérea. E como muitos colegas meus saíram de lá, da Força Aérea Brasileira, para a Academia do Barro Branco, que deve ter sido a sua formação. Com certeza. Muito obrigado. Este é o Sérgio Marques, a quem eu agradeço muito. E nós estamos aqui abertos para outras oportunidades, viu, Sérgio? Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Olha, na próxima semana vamos iniciar, inclusive, uma nova série, Finanças. E o tema escolhido para dar o start na série é como organizar a sua vida financeira. Não perca. Uma pena ter que acabar essa história da segurança pública, porque, como eu falei antes da gente entrar no ar, eu moro num bairro chamado Assalto. A única casa da rua que não foi assaltada até agora na minha rua, no Morumbi, é a minha. Assim como as pessoas estão cuidando agora do trânsito, poderiam cuidar disso também. Dá uma força lá pra gente. Com certeza a Polícia Militar está com olhos atentos. A coisa está feia. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado.